Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado pela vida, Senhor, que há em nós. Por esse fôlego, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, soprou sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque simplesmente, ó Deus, nós estamos de pé. Obrigado, ó Deus, porque simplesmente, ó Deus, nós respiramos. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Ó Deus, nós te somos gratos, Pai, porque a tua palavra, ó Deus, somente ela, ó Deus, ela é capaz de penetrar aonde o homem não consegue chegar. Porque ela mesmo nos ensina, Deus, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela mesmo nos ensina, Deus, que ela vai no mais profundo do íntimo do nosso ser. E nós oramos, ó Deus, para que essa noite, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, seja eficaz mais uma vez sobre as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que eu, como pregador aqui, venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Por favor, Deus, fale aos nossos corações, nos guie, ó Deus, nos mostre o caminho, que a tua palavra seja remas para nossas vidas. Meu Pai, que a tua palavra, ó Deus, venha destronar, meu Pai, todo o reinado humano, ó Deus, que achamos que nós temos. Oh, Jesus, fale, Senhor, as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra nessa manhã é uma palavra muito voltada para aquilo que nós enfrentamos. Nós enfrentamos muitas guerras, não é verdade? Nós enfrentamos muitas lutas. A nossa vida é de batalha em batalha. E quem achava, ou quem falou para você, ou talvez você tenha se iludido, achado que, poxa, eu vou para a igreja, eu vou me converter, porque ali eu vejo as pessoas e entro lá, todo mundo feliz, todo mundo alegre, sorridente, todo mundo disposto. Todo mundo alegre sim, todo mundo feliz sim, porque existe um Deus que nos fortalece. Porque por mais que nós enfrentemos as lutas, as agruras desse mundo, dessa terra, nós somos felizes, porque existe um Deus que nos sustenta. Existe um Deus que nos fortalece. Existe um Deus que nos coloca de pé quando nós estamos fracos. Esse Deus, Ele é um Deus tremendo, é um Deus forte. Mas muitas vezes nós olhamos para as nossas batalhas e esquecemos de quem está ao nosso lado, desse Deus que está ao nosso lado. Nós esquecemos que nós podemos todas as coisas, porque Ele que nos fortalece. E nós caminhamos, porque nós enfrentamos uma luta aqui, uma batalha aqui, um enfrentamento ali. E nós achamos, olha, mais uma vez, quando vai parar isso? Quando vai cessar isso? Enquanto você não entender que isso não cessa, é isso, talvez não era isso que você queria ouvir. Essas batalhas que nós enfrentamos, ela só muda de nome. Mas sempre nós enfrentaremos batalhas, sempre nós enfrentaremos lutas, sempre nós estaremos em meio a guerras. A Bíblia nos fala que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, se o próprio Jesus, ele foi levado para ser tentado, se o próprio Jesus não ficou isento de enfrentamentos espirituais, por que
você acha que você não enfrentará batalhas? Por que você acha que você não vai enfrentar lutas? Jesus, ele enfrentou uma batalha espiritual muito grande naquele momento. A Bíblia nos fala que o diabo, ele colocou exatamente os pontos que talvez seriam os pontos de maior fragilidade de Jesus naquele momento. Jesus estava com fome, estava jejuando 40 dias e 40 noites. E o diabo oferece pão. Mas Jesus, ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Porque as nossas batalhas, os enfrentamentos que nós temos de enfrentar na vida, nós enfrentaremos. Mas quando nós temos a palavra de Deus, que é o fundamento das nossas vidas, nós vencemos todas elas. Nós vencemos todas elas. Mas é fato que essas batalhas muitas vezes nos cansam. É natural. Quem falar aqui, eu acho que quem fala, poxa, eu sempre olho para as batalhas com um olhar, né, de que tá tudo bem. Eu sempre olho os inimigos, os gigantes vindo para cima de mim, o mar na frente. Sempre olho os carros, os cavaleiros de Faraó vindo e eu estou na paz, eu estou tranquilo. Nós enfrentamos, nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós somos gente. E nós sentimos. É doloroso, é difícil sim. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que são muito importantes para que nós possamos vencer algumas batalhas na nossa vida. As batalhas sempre vão vir, sempre vão estar à nossa espreita, à nossa porta. Mas essas batalhas, quando vêm e nós estamos preparados para enfrentá-las, nós passamos, por mais que seja pesado, seja difícil, nós conseguimos passar tranquilamente. Nós conseguimos enfrentar, porque é importante para que em qualquer batalha você consiga vencer, você precisa se preparar antes. E como nós falamos, a gente fala de batalhas do cotidiano, batalha no trabalho, batalha em casa, batalha com o filho, batalha com a esposa, batalha com o marido. São tantas batalhas que se nós colocarmos aqui em pauta, cada um ia levantar, olha, eu tenho essa, olha, eu tenho aquela, eu tenho a minha mais difícil, a minha mais difícil, a minha mais difícil, porque ninguém tem batalha fácil. Todo mundo aqui, se a gente for falar, meu irmão, você não sabe a minha. Aí mas a minha é mais difícil, poxa, mas a minha é mais complicado, mas a minha, por quê? Somente você que está no meio da batalha que sabe como que é. Somente você que está no meio sabe que a luta que você está enfrentando. Dificilmente alguém vai entender. Talvez aquele que vai entender mais ou menos aquilo que está passando, alguém que teve algo um pouco parecido. Mas as batalhas, elas são vencidas a partir do momento que nós nos preparamos para ela. Alguns princípios no meio da batalha, para que você possa vencer a batalha, elas são muito importantes. Tá? A gente poderia enumerar vários princípios aqui, né? Honra, lealdade, né? Honestidade, integridade na batalha. A Bíblia nos fala que Paulo, ele fala que nós precisamos estar revestidos com toda a armadura para que a gente possa resistir os dias maus. E isso é verdade. Nos revestir de toda a armadura de Deus é importante. Porque sem armadura, facilmente seremos atingidos. Sem o escudo, certamente nós seremos atingidos. Sem a couraça, certamente nós seremos atingidos.
E olha que de todas as armaduras, né, da listagem lá das armaduras que Paulo ele fala, somente uma é de ataque, a espada. Mas todas as armaduras que são listadas são de defesa. Por quê? Existe um Deus que guerreia por nós. Existe um Deus que está guerreando por nós. Existe esse mesmo Jesus que foi lá e enfrentou aquela primeira batalha espiritual, que enfrentou o próprio diabo. Ele venceu por nós. E agora, a partir do momento que nós clamamos a Ele, e nós cremos que quando Ele verteu a cruz no Calvário, Ele não se tornou um mártir, né? Jesus foi um mártir, não. Jesus foi o nosso Salvador. Jesus foi o teu Salvador. A morte na cruz foi para te salvar, foi para me salvar. Para que hoje nós tivéssemos segurança nele. Para que a nossa defesa fosse Ele e não as nossas próprias ideologias, os nossos próprios conceitos. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a certeza de que nós poderíamos enfrentar todas as batalhas desse mundo, mas em todas elas nós sairíamos vencedores. Nós sairíamos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Deus, o próprio Deus, o Pai, hoje é dia dos pais, né? Mas Deus como Pai, e quando nós falamos sobre isso, né? Quando nós temos filhos, nós entendemos muito bem aquilo que Deus Ele quis dizer. Ele fala, olha, Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós nos colocamos no lugar de pai, nós falamos, meu Deus, como entregar o meu filho? Você entregaria seu filho? Se hoje Deus, Ele requerisse de você, olha, entrega o seu filho hoje, como fez com Abraão. Abraão subiu, Isaac com ele ali. Imagine o coração daquele pai, enquanto subia para entregar o seu filho, para sacrificar o seu filho. Imagine o coração dele. A Bíblia nos fala em Hebreus que ele tinha o coração, porque ele sabia que Deus iria ressuscitar. Ele tinha no coração, a confiança dele em Deus era tão grande, que ele sabia que em algum momento, mesmo que houvesse o sacrifício, Deus, Ele era poderoso para ressuscitar o seu filho, mas Ele não iria deixar de fazer. E Jesus, Ele foi entregue por esse Pai, que o amava tanto, tanto. Um filho sem mácula, um filho sem manchas, um filho sem nenhum defeito, perfeito, para entregar, para subir no Calvário, para que eu e você pudéssemos ter hoje a certeza de vitória sobre a nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida para nós guerrearmos e sermos bem-sucedidos é termos entusiasmo. Entusiasmo em meio à guerra. Como ter entusiasmo em meio à guerra? Em quais aspectos que diferenciam um bom soldado em tempos de guerra e em tempos de paz? Porque o bom soldado, ele está preparado tanto para tempos de guerra como para tempos de paz. Porque tem gente que fala assim, olha, a minha vida está muito tranquila, eu estou vivendo em tempo de paz, eu estou tranquilo. E aí, nesse tempo de paz, guerreiro,
ou guerreira de Deus, você que está vivendo em tempo de paz, você não lê a palavra mais, não busca a palavra, você não ora mais, você não jejua mais, afinal de contas você está em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, você jejua, você ora, você vai no monte, você busca a Deus. Mas o verdadeiro guerreiro, ele está preparado para tempo de paz e tempo de guerra. Porque no tempo de paz, é no tempo de paz que você se prepara para o momento de guerra. E como nós falamos aqui, nós passamos estações na nossa vida: primavera, verão, outono e inverno. Mas na nossa vida espiritual nós passamos alguns momentos na nossa vida que são muito parecidos. Um período está calor, um período está frio, tem período de flores, está tudo bem. Mas nesses períodos, em todos os momentos, nós precisamos estar vestidos com as armaduras de Deus. Porque o diabo, ele é sujo. A qualquer momento ele pode lançar uma seta, uma flecha para tentar acertar nossas vidas. E um dos momentos mais preocupantes para um país ou para uma nação que vive em tempos de guerra, paz, é o momento de bonança, é o momento de paz. Você lembra agora recentemente Israel? Israel foi pego de surpresa, e olha que Israel é, se não uma das maiores potências em guerra. Não estou falando potência bélica, mas de preparo em guerra, Israel. E foram pegos de surpresa, por quê? Houve ali um pequeno momento de paz, e não estavam preparados, e foram pegos de surpresa. Nós não podemos dar o luxo de parar. Não podemos dar o luxo de parar pelo caminho, de achar que está tudo bem. Não, busca o Senhor, busque, ore, busca a presença dEle. Nós estávamos conversando recentemente sobre a necessidade de nós termos experiências com o Senhor. Eu tive livramento, eu tive uma experiência, mas tudo no meio da guerra. Quantas experiências você tem buscado o Senhor e tem invocado a presença dEle para a sua vida? Quantas experiências você teve com o Senhor, experiência com o Espírito Santo? A gente busca tantas coisas de Deus, a gente busca tantos benefícios de Deus para nossas vidas, benefícios materiais, benefícios palpáveis, mas nós esquecemos daquilo que é mais importante para nossas vidas, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida com Deus. Não temeis, pois, aquele que pode fazer perecer o teu corpo, mas temeis aquele que pode fazer perecer a tua alma. Porque aquele que pode fazer perecer a tua alma pode te dar o ingresso do inferno nas suas mãos. É muito forte isso, mas é verdade. Então você precisa estar o tempo todo preparado, o tempo todo buscando, o tempo todo alinhado com Deus. Você pode abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. E ele fala assim: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medidas. Em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios,
em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Não tenho de me gloriar, mas vou me gloriar no que diz respeito à minha riqueza. E ele está falando da presença de Deus. Paulo aqui, ele fala da experiência dele em guerra. Paulo, ele fala aqui da experiência dele em enfrentamento em diversas situações na vida dele. Paulo, ele não desistiu em nenhum momento. Paulo, ele foi à frente. Ele continuou. Talvez você tenha se identificado em alguma das lutas que nós mencionamos aqui de Paulo. E ele continua, olha, se você enfrentou isso, eu também enfrentei. Se você passou por isso, eu também enfrentei. Ele estava querendo dizer que ele era melhor do que o outro. Não, ele estava falando que ele é tão preparado quanto. Ele estava dizendo que ele é preparado para enfrentar as batalhas que vier pela frente. Porque ele passou, ele enfrentou e ele obteve. Ele extraiu algo de bom daquilo que ele passou. Ele não está falando aqui simplesmente, olha, eu passei por isso para mostrar para todo mundo, olha, eu sou um cara que luta muito, mas eu venço todas. Não, ele está falando que ele passou por tudo aquilo ali. E se ele passou, se Jesus passou, você também pode. Você pode enfrentar as batalhas da sua vida e passar por todas elas e falar, olha, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque nessa minha fraqueza eu sou forte, porque Ele, o nosso Deus, o meu Deus, Ele me fortalece. É esse Paulo que enfrenta as batalhas, mas que vence todas elas. Uma das coisas também que é muito interessante, que é a coragem moral, que é agir de acordo com os princípios da palavra de Deus, respeitando ideais e valores, colocando o poder de Deus, a palavra de Deus, acima dos nossos próprios interesses. Colocando em meio à guerra. Lembra daquele filme, Até o Último Homem? Que aquele homem ali, ele vai para a guerra, e lá do outro lado, na trincheira ali, na linha de batalha, alguns soldados ficaram e ninguém queria buscar. Ele tinha como princípio não usar armas de fogo, mas ele ia e voltava, pegava um, e toda vez que ele trazia um e entregava aos médicos, ele comemorava, ele se alegrava, porque ele não desistiu de nenhum deles. Ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele precisava ter coragem. Ele colocou aquela missão acima dos seus interesses pessoais, porque ele poderia muito bem ficar, eu vou ficar aqui na minha, eu estou seguro, afinal de contas eu já recebi uma ordem para não ir. Mas ele sabia que existiam pessoas que precisavam daquela atitude. Precisavam de que alguém com coragem moral para assumir aquilo pelo qual ele entendeu que era o chamado dele. Às vezes, em meio aos enfrentamentos, nós esquecemos da nossa coragem moral. Nós esquecemos dos interesses do reino de Deus e colocamos os nossos interesses pessoais acima do reino de Deus. E nós deixamos passar aquilo que é primordial. É importante nós entendermos que as guerras vão vir, vou repetir, as guerras
vão vir. Mas nós precisamos estar firmes. Uma das coisas também que é primordial em meio a uma guerra, aquele que está para enfrentar, aquele que é um combatente, aquele que é um guerreiro, é o patriotismo. Se o guerreiro ele vai para a guerra e não tem, ele não tem amor ao seu país, à nação pelo qual ele está guerreando, ele já morreu no meio do caminho. Porque ele não vai com aquele sentimento que ele precisa defender a sua nação. Nós temos como princípio a palavra de Deus. Nós sabemos que existe um lugar, como nós falamos, em que nós iremos alcançar um dia. E poucas vezes nós defendemos a causa do Evangelho. Eu ouvi recentemente, foi ontem, eu vendo a live lá da inauguração da Igreja Natal, o bispo ele falou e relembrou algo que nós enfrentamos em meio à pandemia, que é muito importante, nós frisarmos isso. Porque no meio da pandemia, tantas pessoas se levantou no meio da pandemia, a questões políticas. Uns defendiam o lado A, outros defendiam o lado B. No meio da pandemia, as pessoas brigavam com o lado A, brigavam com o lado B. E as pessoas estavam tão focadas em defender o seu político que esqueciam de todas as outras coisas. Famílias foram divididas por conta disso. Igrejas, irmãos, igrejas foram divididas por conta de política. Eu quero o lado A, não, eu fico com o lado B, não, eu prefiro. E em meio a tudo isso, o bispo até falou, ele falou o seguinte: se as pessoas naquele momento defendessem a causa do Evangelho, como defenderam o político A, político B, quantas pessoas não teriam sido salvas nesse período? E hoje não é tanto diferente, né? Quem torce, estou vendo ali, ó, botafoguense, tricolor, lá no canto lá, botafoguense, sofredor também. Mas as pessoas defendem os seus times, de futebol como se fosse, claro que é muito fácil defender o Flamengo, né? O Flamengo está muito fácil de ser defendido ultimamente. Mas as pessoas agarram com unhas e dentes, não, o meu time é melhor, aí o time pode estar no pior momento, que o meu time não, quando vence todo mundo, principalmente quando enfrenta um time adversário. Quando enfrenta o Flamengo, então, e ganha o Flamengo, pode estar lá na última colocação. Para eles foram, o ápice. Mas esquece que estão lá no, quem é vascaíno sabe muito bem o que eu estou falando. Mas defende os seus times, defendem tudo. Quando nós vamos defender aquilo que é mais importante para nós? O reino de Deus hoje é mais importante para a sua vida do que qualquer outra coisa? O Evangelho de Cristo hoje é mais importante para você do que os seus próprios interesses? Hoje você busca Cristo para adquirir uma casa própria, para ter um carro novo? Hoje você busca Cristo para que a sua vida, a sua família esteja estável? Ou você busca Cristo para que Ele reine em sua vida? Ou você busca Cristo para que o Evangelho seja propagado, para que outras vidas sejam salvas? Nós estamos desviando a primícia do Evangelho. Nós estamos desviando aquilo que é o principal, aquilo que nós precisaríamos colocar como primícia na nossa vida, primeiro lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: não que já tenham recebido isso, ou já tenham obtido a perfeição, mas prossigo
para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós precisamos ter isso como alvo. Nós precisamos ter o reino de Deus, a salvação como alvo na nossa vida. Quando nós olhamos o reino de Deus, quando nós olhamos o porvir, quando nós olhamos o pós-morte, meus irmãos, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar o que vai acontecer depois que nós partirmos. Nós precisamos olhar para frente. Paulo, ele está falando, olha, eu não julgo que tenha alcançado, porque ele não alcançou ainda de verdade. Mas ele fala, uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo buscando, eu continuo caminhando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, dos enfrentamentos que eu passei, das lutas que eu passei, é isso que o Paulo está falando. Eu já enfrentei muita coisa, mas tudo aquilo que eu enfrentei não é motivo de eu baixar a cabeça e ficar triste no meu canto e esperar a morte chegar. Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu continuo lutando, eu continuo perseverando, eu continuo buscando a Deus, eu continuo pelo prêmio. É pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar a Cristo, olhando para o alto, olhando para frente, olhando para Cristo. Porque se nós olharmos para aquilo que está ao nosso lado, para os nossos enfrentamentos, para nossas lutas, nós paramos. Olha para o alto, olha para frente. É do alto que vem o teu socorro, meu irmão. Não é daqui de baixo. Não é do que você acha que vai fazer. Olha, eu vou preparar uma coisa aqui, eu vou fazer dessa forma dessa vez. Eu vou fazer daquele jeitinho, vou dar esse jeitinho, porque eu acho que vai dar certo. Não, olhe para o alto, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. É Ele, somente Ele vai te dar a salvação. A salvação não está em homem algum. A salvação não está apoiado em pastor nenhum. A salvação não está apoiado em líder nenhum. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo. Você tem buscado a salvação para a sua vida? E volto a falar, vou repetir de novo. Ou você está apoiado naquilo que são os seus interesses pessoais? A gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa parar com isso, gente. A gente precisa parar com isso. Eu sei, é difícil, você está pisando nessa terra e você precisa caminhar e você precisa enfrentar e atravessar obstáculos. Eu sei, é natural e nós precisamos realmente. Mas olhe para o alto. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E Deus, Ele está convocando você nessa manhã a ser íntimo da palavra dEle. A buscar, você vai combater o combate. Mas olha aqui. Você não vai vencer. Eu vou falar isso para você, vou repetir. Você não vai vencer se não for pela palavra. Você vai continuar triste. Se não for pela palavra, você não alcança a alegria. Você vai continuar sofrendo, porque você entende que os seus conceitos é melhor. Que você entende por certo é melhor. Se você não buscar a palavra, nós iremos enfrentar batalhas como eu enfrento, como qualquer um enfrenta. Mas a sua batalha vai ser diferente daquele que enfrenta com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Paulo, como homem, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas questões nossas. E ele fala aqui nesse trecho da palavra, que nada poderia separar ele do amor de Cristo. Nada nesse mundo. Sabe por quê? Porque o foco dele está ali, prossigo para o alvo.
prossigo para frente, prossigo para aquilo que é mais importante na minha vida. Prossigo agora olhando só para ali, para Cristo. Eu vou viver bitolado? Se for para Cristo, que viva. Se for para Cristo, que viva. Porque tem muita gente que fala assim, muita religiosidade. Mas talvez a falta de religiosidade em alguns momentos está fazendo você desviar da presença de Deus. Busca a palavra, tenha uma vida com Deus, tenha um devocional com Deus, tenha uma manhã de oração, tenha uma madrugada de oração, tenha um momento de leitura da palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Eu vou dar uma pausa aqui para você olhar para o seu irmão e falar assim: meu irmão, fala com força, meu irmão, é em todas as coisas. Fala assim: meu irmão, é em todas as coisas, somos mais que vencedores. E a Bíblia continua: por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Nós começamos assim a palavra. Você vai levantar a sua mão agora e vai falar novamente: eu sou o vencedor. Mas a sua mente precisa estar agora em Cristo. Vou pedir para você falar de novo, mas você vai estar com a sua mente voltada para a salvação de Cristo. Vou pedir para você repetir agora de novo, mas você estará com a sua mente para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai falar: eu sou o vencedor, mas vai estar pensando na salvação. Você pode fechar de novo sua mão? Fala: eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor.